estarmos adorando a Deus, sentindo a sua presença. Eu quero dizer que estou bastante feliz, já sentindo a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus. O seu amado pastor local, pastor Gênesis, glória a Deus, tem feito parte aí do curso de teologia, no qual nós ministramos 2 matérias. E quando ele nos formulou o convite, dia de domingo, eu não saio, porque eu também sou pastor da igreja. E é muito difícil sair, a gente fica ali se amarrando para não sair. E ele falou da festividade, falou do convite que tinha feito ao pregador, mas que o pregador que estava convidado para esta solenidade não pôde vir. E eu disse para ele: eu vou te ajudar. Glória a Jesus. Quando eu cheguei aqui na casa, a irmã que nos serviu muito bem, graças a Deus, ela disse: olha, o pastor Bezerra vem também. Pronto, aí fiquei nervoso. Glória a Jesus. Pregar a palavra de Deus, glória a Deus, para pessoas assim, iguais a mim, bom, né, irmãos? Mas quando tem um pastor, como o pastor Bezerra aqui perto, aí a gente fica um pouco nervoso. Glória a Deus. Porque é o homem de Deus, nós o conhecemos já de longas datas. Né? Conheci o pastor Bezerra ainda jovem, na sede da Rua Bahia, a esposa dele no 18, o jovenzinho também tentando na mocidade. Já tem muito tempo que nós estamos nessa jornada. Nós só vamos parar quando chegar no céu. Glória não dá caia céu. Não é aquele quando ele cai. E nesta noite, se você quiser sentir a presença de Deus, você só pode glorificar, exaltar o nome dele, porque ele é grande e maravilhoso. E não há outro semelhante a ele. Nesta noite ele está aqui. E ele pode atender ao teu pedido. Aleluia! Então estamos felizes, irmãos, porque estamos em casa. A Assembleia de Deus é a nossa casa. Onde quer que nós estejamos, é a nossa casa. Glória a Jesus. Nós militamos nesta causa desde pequeno, desde adolescente. E hoje estamos ali com a congregação do Marcos Freire 3, primeira etapa, onde nós somos pastores ali. E Deus tem nos ajudado. Temos feito a obra ali junto com a minha esposa, meus filhos. E coisas grandes Deus tem feito naquele lugar. Glória a Jesus. Mas nesta noite, eu gostaria de falar, juntamente com os irmãos, a palavra do Senhor, escrita no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46. Glórias a Deus. Quando o pastor disse, fique à vontade, a gente ficou mais à vontade ainda, né? Glória a Deus. Porque o menor, ele obedece o maior. Glória a Jesus. E quando a voz do maior fala, ela nos dá segurança. Ela nos dá credibilidade, nos dá apoio. E nesta noite eu quero falar da voz daquele que é o maior dos maiores. Aleluia! Aquele que é o maior de todos, que mesmo sendo grande, nunca quis que fosse chamado de grande. Demicai a sé de que me andarabacai. A voz do amado Jesus, que mudou situações e circunstâncias. Aleluia! O versículo 46 diz assim: responderam os servidores, ninguém nunca falou assim como este homem. Glória a Jesus. Nesta noite iremos falar com a ajuda de Deus sobre o tema ninguém nunca falou como este homem. Glória a Jesus. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: ninguém nunca falou como Jesus. Se ele falou com você, creia, porque ele nunca falou para mentir, ele nunca falou para voltar atrás, ele nunca falou para não cumprir, ele nunca falou, aleluia,
O que Deus falou na tua vida, Ele vai cumprir. O que Deus disse para você, no momento que você estava orando, quem sabe angustiada, quem sabe triste, pedindo a Deus uma resposta, e Ele falou ao seu coração, eu quero te dizer nesta noite, não se preocupe, porque tudo que Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, e ainda que nós sejamos infiéis, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel com a minha e a sua vida. Por isso, nesta noite, glorifique o nome dEle, porque a fidelidade dEle, ela não tem fim, ela permanece para sempre. Glórias a Jesus. Na época de Jesus, o povo se reunia para ouvir os líderes. Glória a Jesus. E as pessoas não saíam tão satisfeitas. Mas quando Jesus chegou falando, existia um algo diferente. Quando ele falava, as pessoas ficavam maravilhadas. Glória a Jesus. E os escribas, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os zelotes, aquele povo daquela época, eles criaram uma raiva, uma inveja de Jesus, porque Jesus não falava como fala um homem comum. Aonde Jesus estava, quando ele falava, era como a voz de muitas águas. O triste saía alegre, o paralítico saía andando, o surdo saía ouvindo, o mundo saía falando, o morto era ressuscitado. Deve quem anda leva cai a sé. Quando ele falava, as pessoas entendiam que o reino de Deus estava próximo. E nesta noite não é diferente. Ele está aqui nesta noite falando para você, ao seu coração, pela palavra dele, dizendo para você, olha, filho e filha, não fique com medo, não fique atemorizado, porque o que eu tenho para você é coisa grande. É coisa grande que eu tenho para você. É coisa grande. Se você crê assim, levante a mão e glorifique Ele, porque Ele tem coisas grandes para a tua vida. Ele é maravilhoso e Ele pode mudar a tua história. Hoje é dia de vitória. Aleluia. Só quem tem vitória, levante a mão. Só quem tem vitória. Só quem tem vitória. Aleluia. Eu quero ver, glória a Deus, dos crentes vitoriosos. Aleluia. Oh, não te que me cai a sé. Me cai, chama-me não cai. Olha, irmãos, quando Jesus falava, ele falava como quem tinha autoridade. E isso incomodava os líderes. E eles fizeram uma trama e disseram aos soldados, olha, vai lá e traz aquele homem aqui que nós vamos dar um fim neste homem. E os soldados foram, se sentaram, Jesus estava ensinando, se sentaram e passaram a ouvir. A palavra de Jesus, ela é tão doce, que até o amargo vira mel. A palavra dele, ele me cai, ela é tão forte, que até aquele que diz que não tem mais jeito, ele passa a entender que tem jeito. A palavra dele, ela é tão poderosa, que até o morto, ele ouve quando ele fala, e ele tem que voltar, ele tem que ressuscitar, porque a palavra dele tem autoridade. E os soldados ouviram o discurso de Jesus, viram os prodígios, os milagres, e de repente terminou a pregação, eles levantaram e saíram. Eu não sei se saíram abraçados um com o outro, chorando, dizendo, eu senti a presença de Deus, eu recebi algo novo da parte do Senhor. E quando chegaram lá para os sacerdotes, os homens esperando, e disseram, olha, cadê o homem? E eles olharam para os sacerdotes e disseram, nós nunca ouvimos ninguém falar como aquele homem. Nós nunca ouvimos ninguém falar como aquele homem. Aquele homem, o homem de Nazaré, se ele falou com você, creia, porque os planos dele não serão frustrados
Deus na sua vida. Aleluia! Os ensinos de Jesus, bem como os seus feitos, modificaram a história. A voz de Jesus realizava os maiores milagres já vistos pelo homem. A Bíblia diz que uma mulher foi pega em adultério. Está lá no livro de João, capítulo 8, versículos 7 ao 10. E essa mulher, irmãos, pegaram a mulher e levaram diante do mestre. E disseram para o mestre: olha, esta mulher foi pega em adultério. E a lei diz que todos aqueles que estiverem em adultério têm que morrer, têm que ser apedrejados. Para aquela mulher, irmãos, ela já estava morta. Porque ela sabia o que acontecia. Ela tinha conhecimento da lei. Ela sabia que todos aqueles que fossem flagrados no ato de adultério, eles estavam praticamente mortos. A sentença era capital: morte por apedrejamento. Então, quando a mulher foi na presença de Jesus, ela já sabia que estava morta. Glória a Deus. Quantas vezes na minha e na sua vida já aconteceu de nós pensarmos que tudo acabou, que parou, que não tem mais jeito, que não vai dar mais certo, que é um ponto final, e de repente Jesus começa a falar isso: meu filho, eu dou um ponto continuando na tua história. A tua história não vai ter um ponto final, não. Ainda tem muito caminho pela frente. Você ainda vai caminhar muito. E a mulher, o que eu acho mais interessante, irmãos, é que a sociedade, ela sempre foi machista. Desde aquela época até hoje, a mulher sempre sofre mais. Glória a Jesus. Porque a lei dizia que era o casal que tinha que ser apedrejado, mas eles apedrejavam só a mulher. O homem escondiam e matavam a coitada da mulher. E ela ali diante do mestre, o coração desfalecido, os olhos em lágrimas, dizendo: verdade, minha vida acabou. Para mim aqui é ponto final. Não tem mais jeito. Glória a Deus. E agora os homens chegam para tentar a Jesus e dizem: olha, mestre, não vais dizer nada. Eita! Quantas vezes, irmãos, estamos nessa situação esperando uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra que nos anime, que nos renove, como estamos ali morrendo, pensando que vamos perecer. E agora os homens, os acusadores, eles chegam para o mestre e dizem: não vais dizer nada. E a mulher, olhando para Jesus, diz: agora acabou para mim. Eu vou morrer, não tem mais jeito. Mas Jesus olha para ela e comanda a casa. Eita Jesus, como tu és lindo. Olha para a multidão com as pedras nas mãos e diz assim: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. O que eu acho mais interessante, irmãos, é que ele nem olhou para a mulher. Ele olhou para a multidão como quem diz: quem vocês pensam que são? Eu sou o dono da vida. Aleluia! Quem não pecou ainda, tire a primeira pedra, porque ele sabia, como Rei da Glória, ele sabe que nós somos falhos e somos pecadores. E começou a sair, do maior até o menor. E depois a mulher olha para Jesus e disse: eita, todo mundo foi embora, agora só vai ficar ele. Somente ele vai me apedrejar. E ele olha para a mulher com uma voz de muitas águas e diz assim para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. A voz de Jesus, ela muda situações, ela muda circunstâncias, ela
se tornou missionário. Aleluia! Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Ele vai fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Glória a Jesus. Tem um hino que diz assim: Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, é pecadora, é indigna. Mestre, esta mulher deve morrer. Sim, deve morrer. E a multidão ali acusando. Glória a Jesus. Aleluia. A voz de Jesus, ela muda as circunstâncias. E quando Jesus olhou para a mulher e disse: olha, nem eu também te condeno. Glória a Jesus. A voz de Jesus, ela muda as circunstâncias. Jesus conta-nos a história que ele ia caminhando com uma grande multidão. Lucas capítulo 7, versículo 13 ao 16. A voz de Jesus, ela era tão forte, irmãos, que todos que a ouviam não queriam parar de segui-lo. Glória a Jesus. A voz de Jesus, ela era tão forte que todos aqueles que o ouviam não queriam parar de segui-lo. Diz-nos a Escritura que aonde Jesus estava, uma grande multidão o cercava. Ele nunca ficava só, porque todos queriam ouvir a sua voz. E diz a Bíblia que ele ia entrando em uma cidade chamada Naim. Glória a Jesus. E no meio daquela multidão que o acompanhava, ia saindo também uma multidão da cidade de Naim. Era um cortejo fúnebre. E ali, aquela mulher que a Bíblia não diz o nome, só diz viúva de Naim, ela vinha saindo com o seu único filho, que jazia em cima de um esquife. Glória a Jesus. E a multidão, ela vinha ao encontro da multidão que Jesus estava. E Jesus, quando viu aquela situação, porque lá no Oriente, eles têm um costume de contratar os choradores. Veja como é interessante. Lá no Oriente, quando alguém morre, eles contratam os choradores. Pessoas que nem conhecem o defunto, não conhecem a família, mas que são choradores profissionais. E eles vão acompanhando e chorando. E dando gritos terríveis como se fosse o próprio filho deles. E os pranteadores chorando. Ai, morreu meu filho. E aquela coisa toda. E aquela multidão chorando, fazendo aquela zoada. E Jesus agora chega e olha para a mulher. E diz assim para ela: mulher, não chores. Se fosse outra pessoa qualquer, um homem comum, ela ia ficar com raiva. Como é que meu filho está morto e esse homem chega para mim e diz não chores? Mas a voz de Jesus, ela muda circunstâncias, ela muda situações. Quando Jesus falou para ela: mulher, não chores, algo dentro dela disse: olha, esta voz é diferente, então descanse, porque tua vitória vai chegar. Aleluia! Talvez o Senhor tenha falado contigo e você tenha olhado para as circunstâncias, olhado para a situação, pensando que não vai ter jeito. Mas nesta noite, aprenda uma coisa: quando Jesus fala, até o que não tem jeito passa a ter jeito. E a mulher olhou para Jesus, enxugou as lágrimas e disse: mas meu Senhor, meu filho está morto. E ele disse: mulher, não chore. Eu sou o dono da vida. Eita glória! E chegou para o menino, tocou no menino e disse: jovem, levanta-te. Porque quando Jesus fala, até a morte tem que obedecer. Aleluia! Tem que obedecer a voz do amado Jesus. Quando Jesus chega, aleluia, ele não deixa faltar nada. Não falta água, não falta azeite, não falta pão, não falta unção. Quando Jesus chega, até a morte bate em retirada.
Quando Jesus chega, aleluia, as enfermidades são repreendidas, os demônios são expulsos. Quando Jesus chega, aleluia, Ele supre todas as necessidades, porque a voz do amado Jesus, ela muda as circunstâncias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus, Ele não fazia acepção de pessoas. A Bíblia diz que todos aqueles que se aproximavam dele não saíam sem levar sua vitória. E o que isso quer dizer, irmãos? Que nesta noite Ele está aqui e vai te dar a tua vitória também. Aleluia! Se você crê, se você determinar a vitória para a tua vida, o Rei da Glória está aqui e Ele vai te dar vitória. Tu quer vitória, mocidade? O Rei da Glória está aqui. Aleluia! Tu quer vitória na tua vida? O Rei da Glória está aqui. Ele pode te dar aquilo que você está precisando. Aleluia! Glória a Jesus. A Bíblia diz que todos que se aproximavam dele eram curados. Todos que se aproximavam dele eram restaurados. Todos aqueles que ouviam a sua voz saíam de posse de vitória, de resposta favorável da parte de Deus. Diz a Bíblia que as multidões seguiam Jesus em busca de um milagre. Mateus capítulo 14, versículo 14 diz que todos que se aproximavam dele saíam de posse de vitória. Então nesta noite, toque Jesus pela fé, toque nele pela fé, toque nele pela fé, toque nele pela fé. Diga: Jesus, eu não quero sair deste lugar sem levar a minha vitória. Eu não quero sair deste lugar sem levar a minha vitória. Hoje é noite de vitória, aniversário da mocidade, mas quem recebe o prêmio é você. Glória a Jesus, glória a Jesus. Ele está aqui, Ele está aqui. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Ele está em nosso meio e Ele quer mudar a sua vida. Oh, aleluia! Jesus nunca despediu ninguém sem vitória. A Bíblia diz que a multidão assentou-se para ouvir a voz do Mestre. E Ele começou a ensinar. Glória a Jesus. Como se demorou no discurso, chegou a hora da alimentação. E agora os discípulos chegaram e disseram: Mestre, já está na hora do povo comer. E nós estamos aqui num lugar que não temos alimentação para toda esta multidão. Despede o povo, manda que vão embora, porque onde deixaríamos tanta comida para alimentar toda esta multidão? E Jesus olha para os discípulos e diz assim para eles: dê para eles vocês comida. E os discípulos olharam para Jesus: Senhor, tenha misericórdia. Onde acharemos tanto pão, tanta comida, irmãos? Quando Jesus manda, Ele garante. Quando Ele manda, Ele garante. Ele garante. Ele garante a tua vida. Ele garante a tua vitória. Ele garante. Se Ele determinou algo para a tua vida, não se preocupe, porque Ele garante. Glória a Deus. E os discípulos olharam para o outro e disseram: o mestre está testando a gente. Jesus disse: manda que o povo se assente. O que é que você tem aí? Glória a Deus. Aí eu diz aqui: olha, Jesus, nós temos aqui 5 pãezinhos. Mas tem um menino aí no meio que tem uns peixinhos. Glória a Deus. Jesus ainda usa menino. Jesus ainda usa jovem. Jesus ainda usa jovem que se dispõe a fazer a vontade de Deus. Ele ainda usa. Quem poderia imaginar que um menino, aleluia, ia trazer 2 peixinhos para fazer um milagre acontecer? E Jesus pegou ali e fez aquela oração
oração abençoada, diz agora sirva o povo. Aleluia, o milagre aconteceu. Quando Jesus fala, até pão se multiplica. Quando Jesus fala, até peixe se multiplica. Quando Ele determinar a vitória na tua vida, aquilo que você está pedindo a Deus vai se multiplicar, porque a voz de Jesus, ela muda as circunstâncias. Ele vai mudar a sua história. Aleluia! O que é que você tem em casa? Tem um pouquinho de azeite, minha irmã? Não se preocupe não, que Ele vai multiplicar. Aleluia! Você ainda está orando, ainda está crendo, então continue, porque em breve o Rei da Glória vai abrir a porta para você. Aleluia! Ele tem vitória para a tua vida. Glória a Deus! A voz de Jesus, ela muda as circunstâncias. Diga de novo, ninguém nunca falou como este homem. Mais alto, ninguém nunca falou como este homem. Aleluia, Ele está falando nesta noite. E você pode sair daqui curado. Você pode sair daqui restaurado. Você pode sair daqui renovado. Você pode sair daqui de posse de vitória, porque o Rei da Glória está aqui. Aleluia! E quando Ele chega, Ele muda a história. Ele muda situações. Ele muda circunstâncias, porque Ele é o Filho de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A voz do amado Jesus, ela garante vitória. Nos diz a Bíblia que Ele estava junto com os discípulos e chegou um oficial e disse: mestre, o meu filho está enfermo em casa. Glória a Jesus. E Jesus olhou para aquele homem. Ele era um oficial romano, um centurião. Glória a Deus. Talvez ele pensava que Jesus fosse prestar reverência para ele, por algo parecido, porque ele estava acostumado a ver as pessoas se prostrarem. E de lá de longe veio, Jesus disse: pode ir para casa, que o teu filho está curado. Ele olhou para Jesus, montou de volta no cavalo e foi embora para casa. O coração ardente. Quando ele chegou em casa, o local que ele morava era distante, foi no outro dia. E quando ele chegou em casa, os servos correram ao encontro dele e disse: olha, meu senhor, o teu filho vive. E ele olhou para os servos e disse: a que horas aconteceu isso? E os servos disseram: há tantas e tantas horas. Ele parou e disse: foi na mesma hora que eu falei com aquele homem lá. Aleluia. A voz de Jesus, ela passa fronteiras. A voz de Jesus, ela entra aonde ninguém pode entrar. A voz de Jesus, ela é tão forte que lá do lado de fora ele disse: Lázaro! E Lázaro, lá no paraíso, ouviu o estrondo. O que é que está acontecendo? Eu não sei se foi Abraão, se foi Isaac, se foi Jacó. Eu sei que alguém disse para Lázaro: olha, Lázaro, volta. Volta, porque não tem como você ficar mais aqui. Mas eu estou bem, não importa. Existe alguém lá fora falando e a voz dele manda. Ele manda. Ele manda. Ele manda. A voz dele manda em tudo. Ele manda na morte. Ele manda no diabo. Ele manda nos demônios. Ele manda nas enfermidades. Ele manda no mar. Ele manda no vento. Ele manda em tudo. A voz de Jesus, ela muda as circunstâncias. Ela passa barreiras. Aleluia. Foi nessa mesma hora que eu falei com aquele homem de Nazaré: e o meu filho está aqui curado. Glória a Jesus.
A voz de Jesus era tão forte, irmãos, que tinha um menino que estava terrivelmente endemoniado, lunático. E o pai da criança chamou os discípulos. E os discípulos não puderam resolver o problema do menino. E o pai trouxe a criança e entregou na mão de Jesus. E disse: olha, os teus discípulos não puderam resolver. E Jesus olhou para o menino e uma palavra de ordem de Jesus, o menino foi liberto. Uma palavra de ordem de Jesus e sua vida pode mudar. Uma palavra de ordem de Jesus, ele pode fazer aquilo que você está pedindo. Uma palavra de ordem de Jesus, ele faz o impossível. Uma palavra de ordem. Talvez você tenha dito: Senhor, eu não estou mais suportando essa situação, eu não estou mais suportando esta situação, este problema tem se agravado, a luta está grande, a batalha está reída, mas eu quero dizer para você nesta noite, uma palavra de ordem de Jesus e a tua vitória pode ser decretada ainda hoje. Só quem trabalha com Deus, ele pode mandar uma palavra, ele pode determinar a tua vitória, ele pode mudar a tua vida, ele pode fazer todas as coisas. Oh, aleluia! A voz de Jesus, ela muda as circunstâncias. O interessante, irmãos, é que os discípulos, eles andavam com Jesus. Eles viam aquilo que acontecia, mas ainda não conheciam totalmente Jesus. E agora Jesus chega para os discípulos e diz: olha, vamos passar para o outro lado, do lago de Genezaré. Glória a Jesus. Eu estou cansado. Já tinha passado o dia todo ali ministrando, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, dando vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Ele fazia coisas tremendas. E agora ele é cansado porque, apesar de ser Deus, ele também era homem. E ele diz: olha, enquanto vocês vão aí no barquinho aí, eu vou dar uma sonequinha aqui na polpa do barco. E Jesus começou a dormir. E no momento que ele estava cochilando ali, tomando aquele soninho gostoso, o mar veio um vendaval, uma espécie de um tufão que movimentou ali, tipo um maremoto, que moveu os ventos, moveram as águas. E o barco começou a querer naufragar. Glória a Jesus. E quando o barco estava perto de ir a pique, alguém lembrou: Jesus está ali. O discípulo lembrou: Jesus está ali, a gente está aqui para morrer, mas ele está ali. E o outro disse: corre depressa e acorda o mestre. Glória a Jesus. Eu não sei como está a tua vida, mas eu quero dizer para você nesta noite: quando o teu barco estiver indo a pique, acorde o mestre. Vai clamando, vai a sede que ele andará. Quando o teu barco estiver indo a pique, clame por ele. Clama que Deus te responde. Seja qual for a tua causa, clama que Deus te responde. Aleluia, chame por ele. Ele vai atender a tua oração. Ele vai atender ao teu pedido. Ele vai atender o teu apelo. Clame em altos pulmões, porque o Rei da Glória vive. E quando chamaram Jesus, o que eu acho mais interessante nessa passagem é que ele não foi logo falar com o vento nem com os mares. Primeiro ele falou com os discípulos. Homens de pouca
pouca fé. É como se dissesse assim para eles: eu estou com vocês. Eu nunca te deixei, meu filho. Eu nunca te deixei, minha filha. A situação está difícil, mas eu tenho cuidado de você. Eu não te deixo e não te desamparo. Aleluia! Homens de pouca fé, eu estou contigo o tempo todo. Ou não sabeis que eu sou o teu ajudador? Por que temeis? Primeiro ele repreendeu os discípulos. Existem momentos em nossas vidas que a gente está atribulado, está sofrendo, está querendo desistir, está querendo parar, e é necessário que o Espírito Santo dê um puxão de orelha na gente, dizendo: olha, filho, filha, eu sou contigo, eu não te deixo, eu não te desamparo, ainda que passe na água, eu passo contigo, se passar no fogo, a chama não arderá em ti, porque eu sou contigo. Glória a Jesus. Ele é com você, meu irmão. Ele é com você, minha irmã. Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Ele é o teu ajudador. E depois de tomar uma repreensão do mestre, ele agora era para os ventos e para o mar e diz: vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E na mesma hora o vento cessou e o mar acalmou. Talvez o vento esteja revolto na sua vida, ou o mar agitado. Quem sabe o esposo, o filho, o amigo, o vizinho, o patrão, o colega de trabalho, eu não sei. Quem sabe a tua vida está virando aos avessos, mas eu quero dizer que o Nazareno está olhando para você. Aleluia! E quando você levantar a tua voz, ele vai levantar em teu favor. Glória a Jesus. Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. A voz de Jesus, ela manda no vento e manda no mar. Agora os discípulos olharam para Jesus e ficaram com medo. E um olhou para o outro e disse assim: que homem é este? Que homem é este? Da manda que me cai. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós estamos aqui com o Filho de Deus e não entendíamos ainda isto. Irmão, o Filho de Deus está contigo. O Rei da Glória está contigo. O grande eu sou está contigo. Ainda que o mar se levante, ainda que o vento venha, ainda que o inferno se levante, o Rei da Glória está contigo. Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar, porque Ele está contigo. Glória a Deus. Eu ouvi um testemunho de uma irmã. Ela estava passando uma grande dificuldade. E essa irmã tinha uma outra irmã que tinha um programa no rádio. E ela, no programa, lembrou da irmã que estava passando por dificuldade e fez um apelo no rádio. Disse: olha, irmãos, a irmã fulana está passando por dificuldades, desempregada, precisa de uma ajuda. Quem puder ajudar, traga um quilinho para a irmã, uma cesta básica, para que a gente possa abençoar a irmã. E no momento que aquela irmã estava falando no rádio, tinha um homem ímpio que estava ouvindo o rádio. Glória a Deus. E ele disse: olha, esses crentes dizem que tudo é Jesus, que Jesus manda, que Jesus faz, que Jesus dá. Glória a Deus. Eu vou provar para eles que Jesus não dá nada a ninguém.
E chamou ali os seus empregados e disse, olha, vai no mercadinho e faz uma compra bem grande, de tudo. Enche uma caminhonete e leva para essa irmã. Está aqui o endereço que a irmã falou no rádio. Vai lá. Agora vocês não vão dizer nada até ela perguntar quem mandou. Quando ela perguntar, o que é que a gente vai dizer, patrão? Diga assim, foi o diabo que mandou. Glória a Jesus. Tá certo. Pegaram o carro, encheram a caminhonete e foram para casa da irmã. Encostou o carro. Quando a irmã viu, meu irmão, caiu de joelho no chão, deu glória a Deus, falou o mistério. Pegou os pacotes, cada pacote que ela levava para casa no glória a Deus e um ânimo estranho. Encheu a sala, de tudo, do bom e do melhor. E ela não perguntou nada. E os homens ansiosos, né, esperando ela perguntar, para dizer, foi o diabo que mandou. E ela não perguntou nada. Só dava glória a Deus e falava ali no estranho. Encheu a casa. Deus faz como quer, aleluia. Depois os homens chegaram e disseram, a senhora não vai perguntar quem mandou? Ela disse, por quê? Não, porque a gente vai dizer para a senhora quem mandou. Ela, não, meu filho, não precisa dizer não. Ela, mas a senhora quer saber quem mandou? Você quer falar, fala. Foi o diabo que mandou. Ela, oh, glória a Deus! E por que foi que a senhora glorificou? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Eita glória! A voz de Jesus, ela manda até no inferno. Irmãos, a voz de Jesus, ela é tão forte que existia uma cidade chamada Gadara. Aleluia, que tinha um homem que tinha legiões de demônios. Esse homem era tão atormentado que ele vivia no sepulcro, no cemitério. De vez em quando algemavam ele com correntes, ele quebrava as correntes, irmão. Eram muitos demônios. E todos tinham medo desse homem. No dia que Jesus resolveu ir em Genezaré, passou lá, foi lá em Gadara, passou diante do lugar onde o homem ficava, todos já conheciam. Aí disse, pronto, vai acabar com esse homem agora. Aí saiu aquele homem demoniado correndo em direção de Jesus. E os homens que conheciam o endemoniado disseram, pronto, esse aí já era. Vai ser trucidado. Não conheciam o Nazareno. Quando ele chegou perto, ele se jogou no chão e disse, deixa meu pai aqui, pai. O que é que eu tenho contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste me atormentar antes do tempo. E Jesus, cara, quem manda aqui sou eu. Está pensando o quê? Quando ele manda, os demônios têm que se dobrar. Vai mandar que ele encandar e ele vai mandar. Ele vai ordenar a bênção na tua vida. Ele vai ordenar a vitória na tua vida. Ele vai ordenar na tua vida a prosperidade. Porque quando ele manda, o mar, o vento, os demônios, todos têm que obedecer. Aleluia! E o endemoniado ali de joelho, e todos agora pasmados. Quem é você, rapaz? Meu nome é Legião. Olha, saia desse homem que eu não quero mais você aqui não. Vai. Pega as tuas trouxas e caia fora. E os demônios, não manda a gente para o inferno agora. Irmãos, eles sabem que vão para o inferno. É por isso que eles fazem tanta coisa ruim. Porque eles sabem que a qualquer momento o Nazareno vai amarrar todos eles, como quem amarra caranguejo na feira, e vai jogar tudo no inferno. Glória a Jesus. Deixa pra gente ir ali naquela manada de porcos que tem ali. Vai embora. Agora eu não quero mais você nesse homem, não. E libertou o homem. E agora o homem começou a correr atrás de Jesus. Jesus disse, não, pai, não vem atrás de mim, não. Vai para outro canto. Não, eu quero te seguir, não. Vá contar o que eu fiz na sua vida. E conta a história, irmão, que aquele homem fundou uma igreja na cidade onde ele era. Eu acho que foi uma das primeiras igrejas que foi fundada. Glória a Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque a voz de Jesus, ela muda as circunstâncias. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite.
Mas eu quero dizer para você, a voz de Jesus, ela muda as circunstâncias. Talvez até você esteja falando assim, o Senhor está falando porque não sabe a minha vida, não sabe o que eu estou passando. Quando nós falamos é fácil com os outros, mas quando é com nós é mais difícil. Quando é conosco é mais difícil. Glória a Jesus. Quando acontece em nossas vidas é mais difícil. É fácil aconselhar os outros, mas quando o problema está com você, a coisa pega. Eu me lembro que meu filho, aquele que está com a câmera ali, quando ele era pequenininho, ele sofria de um mal chamado adenoide. E nós levamos para o médico, Dr. Jorge, um dos melhores otorrinos que tem no estado. Ele olhou, examinou e disse, é preciso operar. E eu disse, doutor, como é essa operação? Ele disse, abre o céu da boca para poder retirar as adenoides. E ele era um menino pequeno, tinha acho que uns 2 anos. Né? Glória a Jesus. E eu disse, meu Deus, tenha misericórdia. E juntei ali com a minha esposa e começamos a orar. E o médico disse, olha, agora eu não vou fazer a cirurgia do seu filho, eu vou encaminhar para um outro especialista, para que ele faça a cirurgia. E nós fizemos ali, tiramos os exames e fomos para o outro médico. E nesse período de um médico para o outro, nós tivemos em oração. Quando chegamos no outro médico, ele chegou para mim e disse, olha pai, pelos exames que está aqui não tem jeito, eu tenho que operar. Mas vamos fazer um novo exame para ter um novo diagnóstico. Eu estou certo. E ele chegou ali, pegou de uma cadeira, mandou que eu sentasse, colocasse a criança no colo, segurasse, porque esse exame é feito com aquela mangueirinha que tem uma câmerazinha que coloca dentro do nariz, para ver como está tudo por dentro. E eu segurei a criança ali, e ele enfiou aquela mangueirinha no nariz do menino e começou a procurar. E eu disse, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu disse, o que foi, doutor? O exame mostra 2 adenoides grandes, o menino dormiu de boca aberta. Ele não conseguia dormir de boca fechada. E eu disse, mas o que está acontecendo, doutor? Eu disse, eu não estou entendendo, tem alguma coisa errada. Eu disse, mas diga o que é, doutor? Eu não vejo nenhum adenoide nesse menino, esse exame está errado. Aleluia! A voz de Jesus chegou. Ela chegou. Quando a voz do Mestre chega, até o impossível se torna possível. E eu disse, olha, não tem problema nenhum. Leva teu filho para casa. Não precisa operar. Não existe nada nele. Ei, Jesus, tu és maravilhoso. Quando a voz do Mestre chega, ele muda a circunstância, ele muda a situação, ele faz o impossível se tornar possível, ele perdoa, ele cura, ele restaura, ele renova, ele traz o que está distante para perto. E ele pode fazer na tua vida, ele pode fazer, ele pode fazer, ele pode fazer, ele pode fazer, ele pode mudar a tua história. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Para encerrar, eu queria contar algo que aconteceu com um colega meu. Eu tinha um colega que ele era filho chiqueiro, diz que devoto de Iemanjá. E um dia ele me convidou, vamos aqui, eu falei, vamos. Aleluia! E fomos em um local, tinha um cara assim, uma espécie de uma cancela. Eu disse, olha por aqui. Quando eu fui dizer, não vá por aí não. Eu disse, por quê? O caminho daqui são mais aqui pelo canto. Eu disse, mas é. Por quê? Só para esse lado. Aí quando ele estava uma estátua desse tamanho, viu o demônio com o garfo na mão assim. Isso aqui é o caminho do não sei o que, mas não tem ou não, né? De misericórdia, não tem para aquele canto. Quando chegou lá dentro, tinha uma fontezinha, né? Ele tirou um colar no pescoço. Aí jogava na água, fazia o sinal lá e botava no pescoço. Jogava na água, fazia o sinal. O que ele está fazendo, meu filho? Eu estou fechando o corpo. Ele está fechando. Não, não sei. Aí fechou o corpo. Ali no dizer, né? Depois foi todo aquele ritual que eu fazia constantemente. Aí, nós vamos embora, tá certo. Quando foi um dia, ele resolveu ir à praia, tomar um banho de mar. Entrou na água, se afastou um pouco, de repente ele percebeu que tinha caído numa espécie de um abismo, sempre tem aquelas crateras que abrem, né, na praia.
E agora ele começou a gritar, Iemanjá, e nada de Iemanjá atender. Iemanjá está no fundo do mar, né? Diz o povo, né? Então eu acho que ela queria levar ele para lá, né? E ele, Iemanjá nada. Quando ele estava nas últimas, ele gritou, Jesus, me socorra. Aleluia. Irmãos, é importante falar de Jesus. Mesmo ele no erro dele, ele sabia, irmão, que a gente dizia que Jesus é que é a solução. No dia que ele clamou, que viu que Iemanjá não ia atender, ele chamou pelo nome do Jesus que nós falávamos. E o Jesus que nós falávamos fez assim, ó. Ele disse, olha, irmão, eu senti uma mão me pegar por baixo assim e me jogar para a areia. Aí ele disse, também tem um negócio, eu vou lá ter uma conversa com o Iemanjá. Aí foi lá no terreiro, irmão, pegou uma cola de pau desse tamanho. Meu irmão, esse homem fez uma presepada nesse terreiro, quebrou as imagens tudinho, e as macumbeiras gritando, ele quebrando tudo. Isso aqui não presta para nada, e saiu Iemanjá sem vergonha, queria me matar afogado, e saiu quebrando tudo. E hoje é crente. A voz de Jesus, ela muda a circunstância, ela muda a história, ela muda a minha, muda a sua, ela pode mudar a tua história. Ei, Jesus, ele está aqui, ele está falando, ele pode mudar a sua vida. Glória a Jesus, não existe ninguém como ele, não há outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Essa voz que um dia me chamou e que chamou você, ela ainda continua chamando em todos os lugares, homens e mulheres que queiram ter os seus pecados perdoados, que queiram ter a sua vida mudada, que queiram ter a sua história modificada. Esta voz está aqui e hoje ele te chama. Glória a Jesus. Tem alguém para Jesus nessa noite? Aleluia! A voz do amado mestre está neste lugar, está te chamando. Ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história, ele quer perdoar o teu pecado, ele quer repreender a enfermidade. Quem sabe, aleluia, não seja você, mas um parente na sua casa enfermo, doente. Eu quero dizer para você, por intermédio da sua vida, ele pode levar a cura para a sua família. Então nesta noite venha para Jesus. Aleluia! A igreja, por gentileza, com a autorização do nosso pastor, fique de pé, vamos interceder por essas pessoas que estão aqui, que não são, aleluia, evangélicas ainda, mas que precisam dar um passo para Jesus. Quantos estão aqui nessa noite que ainda não são evangélicos? Levanta a mão que eu quero conhecer. Glória a Jesus. Tem um jovem aqui de camisa vermelha, vem para cá, jovem, vem para cá, venha. Vem entregar sua vida na mão de Jesus, vem para cá, venha. Não tem ninguém melhor do que Jesus. Ele é o começo, o fim, o princípio, aleluia. E quando ele opera, ninguém pode impedir. Aleluia. Ele está neste lugar, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. A voz de Jesus, ela pode mudar a sua vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu me lembro que eu vi pelo menos umas 3 mãos levantadas aqui de pessoas não evangélicas. Essa jovem de preto já é evangélica? Já é, minha filha? Evangélica? Você já é evangélica? Já aceitou Jesus como seu Salvador? Glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Na apresentação eu vi umas 3 mãos levantadas. Glória a Jesus. Os irmãos que estão aí, que conhecem as pessoas que não são evangélicas, tragam elas aqui que nós vamos orar por elas. Se elas aceitarem a Jesus ou não, nesta noite nós vamos orar para Deus abençoar. Todos vocês que estão aí, que não são evangélicos, venham para cá que nós vamos orar por vocês. Glória a Jesus. Vem para cá, igreja, traga o povo para cá, traga o povo, irmão. Aleluia! Veja aí, quem está por aí que não aceitou Jesus ainda, e traga para cá para a gente orar, para Deus abençoar. Aleluia! Nós recebemos um decreto. Sabia que nós recebemos um decreto da parte de Deus? Para abençoar. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Jesus. Você é de que igreja, meu jovem? Você é de que igreja? Sim. Aí, Aracaju, vem pra cá que eu quero dar para você também, já. Você
Pensou muito, mas eu vou orar para Jesus lhe abençoar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Jesus. Tem mais alguém no nosso meio? Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que sem Jesus nós não somos nada. Hoje são jovens, né? A mocidade é uma coisa boa, né? Bonita. Mas um dia o tempo passou, aí você vai olhar para você e ver que tudo passa, né? Aí ele vai dizer assim: perdi a minha mocidade, perdi a minha vida, o que foi que eu ganhei? Mas quem tem Jesus permanece para sempre. E Ele quer te abençoar, quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Todos nós temos sonhos, irmãos. Quem não tem um sonho? Quem não tem um desejo? Quem não tem um projeto? Todos nós temos. Mas quando Jesus está no controle de tudo, fica tudo mais fácil. Porque Ele vai abrindo as portas, Ele vai quebrando as barreiras, vai tirando os empecilhos, Ele vai te abençoar. Jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, nos quais vinha dizer: não tenho mais prazer. Acabou a mocidade, acabou a beleza, acabou tudo. E agora? Agora a gente vai chorar? Não, mas com Jesus não, com Jesus permanece sempre. Firme e constante. Agora eu quero chamar, irmãos, aquele que veio aqui e que ouviu a voz de Deus e que disse assim: eu preciso ser renovado, eu preciso renovar a minha aliança, renovar o meu pacto com Deus, eu preciso receber uma unção maior da parte de Deus. Vem para cá, fica aqui do lado de cá também. Se você sente que precisa de uma unção maior, que precisa de uma graça maior, aleluia, porque Jesus está voltando, irmão, e triste será para os que ficarem. Deus não te chamou para ir para o inferno. Sabe por quê? O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, não foi para o homem. Deus preparou para nós, foi algo melhor. Foi um paraíso, um local de gozo, de glória. O inferno é que é para o diabo, não é para vocês não. Agora vocês precisam dar um passo para Jesus, para fugir do inferno e ter direito ao paraíso, ter direito aos céus. Glória a Jesus. Vamos orar, né? Eu peço aos irmãos que estendam as mãos para cá. Abençoar os jovens que veio, receber uma nova unção. E abençoar as pessoas que estão aqui, o que está aceitando a Jesus. E aqueles que ainda não são evangélicos, mas que precisam fazer uma decisão ao lado de Cristo. Porque o mundo passa, a concupiscência da carne passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra. Eu quero te louvar, te adorar, te bendizer por tudo que o Senhor realizou neste lugar. Quero apresentar aqueles que estão te aceitando como Salvador das suas vidas. Deus, perdoa seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Faz, meu Senhor, aquilo que o homem não pode fazer. Firma os passos em teus caminhos para que possam ser bênçãos em tuas mãos. Deus, te apresento aqueles que vieram receber a oração e eu ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus, demônios, liberte essas vidas. Eu repreendo todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendemos todo mal, repreendemos todos os demônios, repreendemos toda a força do maligno, em nome de Jesus. Deus, liberte essas vidas, que eles possam compreender a necessidade de estarem contigo. Deus, dá um abraço de vitória em cada um deles, abençoando-os, guardando-os e dando oportunidades. Deus, eu te peço agora ainda, por aqueles que vieram, Senhor, receber uma nova unção. Espírito Santo, agora é contigo. Abraça cada um, enche cada um, renova cada um. Rimicai a sé, da que me conduzir, da que me andarabacai. Espírito de Deus, sopra agora, sopra sobre eles. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, renova, aviva, transforma, dá força, enche da tua presença, Espírito da promessa. Visita a tua igreja agora, visita os teus filhos agora, visita, Espírito Santo, dá um abraço de vitória, renovando, restaurando, curando, agitando, fazendo aquilo que o homem não pode fazer. Abençoe a tua igreja, Senhor. De uma forma geral, eu te peço uma bênção especial na vida de cada um dos teus filhos neste lugar, nesta noite.
abençoando, Deus, cada um, Senhor, que entrou neste lugar, que possam sair de posse de vitória. É o que eu te peço e te agradeço no santo nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.